Olá! O TVMP Entrevista de hoje vai falar sobre a Cúpula Global para discutir golpes e fraudes eletrônicas que foi realizada este ano na Bélgica, em Bruxelas, exatamente no mês de junho. E o Ministério Público de Minas participou por meio do promotor de justiça Rafael Henrique Martins Fernandes, que está à frente da Coordenadoria de Planejamento Institucional e do Gabinete de Segurança Institucional do MPMG. Tudo bem, doutor Rafael? Obrigada por estar aqui conosco na TVMP. Laura, eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui, né, junto a você para que a gente possa, né, debater sobre temas de interesse do nosso Ministério Público de Minas Gerais. E dessa vez vamos falar sobre esse tema dos golpes e fraudes eletrônicos. Como é que eles têm impactado o mundo? Cresceram muito, né? Cresceram de uma forma exponencial, né? Os golpes online hoje são a nova pandemia. A gente já teve a oportunidade de falar sobre esse tema aqui, né, em programas aqui na TVMP, mas esse crime ele cresceu de uma forma assustadora, né, pegando carona, né, nas novas tecnologias e na inserção cada vez mais digital que a população, né, em todo o mundo, né, vem tendo. Né? Hoje a gente leva a nossa vida, né, cada vez mais dentro, né, do meio digital, e os criminosos souberam muito bem pegar carona, né, nisso daí para o cometimento de crimes. Hoje os golpes online são o tipo de crime mais relatado, né? A gente tem aqui uns dados, a maioria dos países afirma que entre 20% e 50% de todos os crimes denunciados estão relacionados com fraudes online, né? E que apenas 7% de todas as vítimas de golpe denunciam o crime às autoridades. Esses golpes envolveriam mais de 1 bilhão, né, de dólares perdidos no ano passado, afetando 1 em cada 4 indivíduos no mundo todo. De acordo com o estudo da Global Anti-Scam Alliance, as perdas foram da ordem de mais de 1 trilhão, de cerca de 1 trilhão de dólares. Só no Brasil, cerca de 66 bilhões de dólares perdidos. O Brasil é o quarto país em volume de perdas financeiras para os golpes, só atrás de China, Estados Unidos e Índia. Tá? E o Brasil, de acordo com esse estudo da Global Anti-Scam Alliance, Global State of Scam Report 2023, o Brasil é o terceiro país com maior perda financeira se a gente fizer uma proporção ao produto interno bruto. Nesse quesito, somente o Quênia e o Vietnã têm uma perda proporcional ao PIB maior que o Brasil. O Brasil perde 3,2% do PIB a golpes. Isso se deve à extensão do país, a população que é muito numerosa? Olha, uma série de questões. No quesito de perdas absolutas, em que o Brasil está em quarto lugar, né, depois de Estados Unidos, China e Índia, a gente tem o fator, o fato de o Brasil ser um dos países mais populosos do mundo. Agora, quando a gente vai para o quesito de proporção, você vê que Estados Unidos, China e Índia já não encabeçam a lista. Essa lista é encabeçada por Quênia e Vietnã. Então, nesse caso, o que a gente tem não é apenas a questão da população. É pior que isso. A gente tem talvez uma propensão maior da população brasileira, né, a ser vítima de golpes. Isso pega carona em vários fatores, né? A dificuldade, né, de responsabilização dos autores é um deles. A baixa educação digital da população. Falta de informação, também, né? A falta de informação e os hábitos também, né? Os hábitos de utilização, né, dessas novas tecnologias. Né? Porque os golpes pegam carona, muitas vezes, em grande parte das vezes, os golpes pegam carona no oferecimento de oportunidades muito vantajosas às vítimas, e muitas vítimas acabam caindo, né, nessas oportunidades que oferecem vantagens exageradas, ou às vezes os golpes também eles passam, vamos dizer, eles são praticados no sentido de exigir da vítima a tomada de uma medida urgente. Por exemplo, aquele parente que diz que mudou de número de WhatsApp, que está precisando de dinheiro. Muita gente não faz uma dupla checagem, e hoje a gente tem que fazer essa dupla verificação em tudo na vida. A gente não pode acreditar de cara naquilo que a gente vê no meio digital, porque os criminosos são, vamos dizer, são muito inventivos, eles são experts na utilização de técnicas de engenharia social, né, e do lado de lá eles conseguem facilmente nos manipular. Então a gente tem que desconfiar, né, de tudo que a gente está vendo, né,
no meio digital antes de tomar alguma decisão que possa nos prejudicar. Aqui tem sido muito comum também golpistas usarem nomes e até números telefônicos de instituições bancárias, né, para cometer golpes. Sim, os criminosos, isso é interessante, né? No evento que a gente teve em Bruxelas, até no painel que eu participei, eu fiquei responsável por trazer a cúpula em Bruxelas qual que era o cenário de golpes aqui no Brasil ao longo do último ano, e um dos golpes que hoje, vamos dizer, é um dos que tem ocorrido com maior incidência é o da falsa central telefônica, né? Uhum. E nesse golpe da falsa central telefônica, os bandidos utilizam de uma técnica denominada spoofing, por meio da qual eles conseguem, vamos dizer, Clonar, como se fosse clonar, eles clonar o conseguem, né, número, né? falsificar o número do banco, fazendo com que o número do qual eles ligam, né, para a vítima apareça como se fosse o do banco. Então, muitas vítimas acabam crendo que estão sendo, né, chamadas pelo banco, quando na verdade estão sendo chamadas por um número comum que está, né, sendo utilizado por criminosos. Essa cúpula, há quanto tempo ela é realizada? Como é que isso foi organizado? Bem, essa cúpula ela existe há 4 anos, ela é organizada pela Global Anti-Scam Alliance, que é uma entidade não governamental sediada na Holanda, em Amsterdã. Ela reúne diferentes stakeholders, diferentes organizações ligadas aos mais diversos setores que têm interesse em combater de uma forma mais eficaz essa indústria dos golpes que hoje tomou conta do mundo todo. Então, nós temos na Global Anti-Scam Alliance parcerias, né, com diversas empresas que são impactadas pelas fraudes, né, empresas de e-commerce, bancos, de telecomunicações, empresas ligadas, né, às redes sociais, né, como o Meta, o Google hoje também aderiu. Nós temos governos de diferentes países e o Ministério Público de Minas Gerais, no ano passado, acabou firmando, né, também um protocolo de intenções para se somar a essa rede, né, da Global Anti-Scam Alliance. Então, o Ministério Público de Minas já foi no ano passado, né? Nós vamos ver imagens da cúpula desse ano, em que o senhor aparece lá participando de uma mesa de discussões. Mas foi a segunda vez, então. Foi a segunda vez que eu, representando o Ministério Público de Minas Gerais, participei, né, do Global Anti-Scam Summit, né? Essa foi a 4ª edição do Global Anti-Scam Summit, essa de Bruxelas. No ano passado, a 3ª edição foi realizada em Lisboa, né? E no ano passado a gente teve a honrosa oportunidade de apresentar o projeto Chegando Junto, de prevenção a golpes pela internet, né? Por meio de impulsionamento de uma cartilha digital que foi feita, né, para melhor orientar a população. E então a gente, né, no ano passado, levou esse projeto que foi identificado como uma das melhores práticas de prevenção a golpes em nível mundial. E nesse ano a gente participou de um painel, né? Nesse painel que foi mediado pelo Glenn Pritchard, que é o diretor do escritório da ONU sobre drogas e crimes em Viena. A gente teve a participação dele, que é australiano, e junto a ele a gente teve participantes da Austrália, da Nigéria, Holanda, Singapura e eu, né, pelo Brasil, cada um apresentando como é que foi a evolução dos golpes, né, ao longo do último ano, né, em diferentes regiões do mundo, e quais medidas vêm sendo implementadas para fazer frente a esse problema. Vou falar nas medidas, né? No ano passado, a cúpula definiu 10 recomendações básicas, né, para tentar inverter essa maré das fraudes, né? Quais são elas? Conta pra gente. Bem, essas 10 recomendações, né, que foram apresentadas, né, pela Global Anti-Scam Alliance, né, nós já temos aqui representada, né, graficamente. Né, a gente tem uma representação visual dessas recomendações que foram, né, realmente aprovadas na última cúpula, e a Global Anti-Scam Alliance vem trabalhando fortemente em nível global, não só nas cúpulas, mas por meio de ações que são feitas regionalmente, em capítulos regionais. Nós tivemos a satisfação aqui de lançar o capítulo brasileiro da Gaza neste ano, e a gente vem trabalhando, né, para que essas 10 recomendações elas se tornem, né, cada vez mais concretas. Isso começa vamos dizer, pela maior conscientização, né, de uma forma constante e unificada. Então, essa conscientização ela vem, por exemplo, por meio de ações como a do Chegando Junto, em que a gente traz para a população cartilhas que são impulsionadas, né, pelo Google. A gente tem também
um maior suporte de forma transorganizacional às vítimas. Então, é importante que a gente tenha, né, redes de apoio para que as vítimas, né, possam se sentir mais acolhidas e estimuladas também a reportar a prática de crimes e ter seus danos minimizados. Uma, vamos dizer, infraestrutura de proteção ao consumidor, permitir também ações de forma mais preventiva, né, como mesmo bloqueio. E aí eu faço, por exemplo, um gancho. Nós temos um parceiro da Global Alliance, que é uma empresa de Taiwan, a Gogolook. A Gogolook, ela inclusive opera no Brasil, ela opera no Extremo Oriente no Brasil. Eles têm um aplicativo Ruscall que te ajuda a identificar se uma chamada é um possível golpe, se uma chamada é de spam, e eles têm uma ferramenta que possibilita, né, o bloqueio desses números indesejáveis. Então, esse tipo de ferramenta é muito útil, né, para minimizar os golpes. Também formação de uma rede internacional de investigação e de persecução de crimes. Nesse ponto, a Global Alliance tem ajudado muito, porque tem colocado em contato, né, agentes de diferentes países, né, formando uma maior proximidade, né, para que essa cooperação ela ocorra de uma forma mais fluida. A criação também de um hub global para compartilhamento de dados, esse é um fator crítico, porque os golpes hoje eles ocorrem de uma forma transnacional. No caso do Brasil, talvez isso não fique tão evidente, porque nós somos um país de dimensões continentais, né? Mas para muitos países fica muito evidente como é que a prática de golpes em grande medida ocorre vindo de fora. Exemplo, Singapura é uma cidade-estado na Ásia. Singapura tem um território pouco maior que a cidade de Belo Horizonte, está cercada por outros países ali, e muitos deles são usinas de golpes. O Sudeste Asiático é um hotspot, um ponto quente para a prática de golpes no mundo. Inclusive, ali você tem, vamos dizer, várias fábricas de golpes, que eles chamam de compounds em inglês, para onde pessoas são atraídas para trabalhar e muitas vezes são forçadas a trabalhar nesses locais praticando golpes. Utilizando-se dos meios tecnológicos, praticando golpes, né, contra vítimas do mundo inteiro. E pode ser por telefone, ou por chat, no computador? De várias formas. Um exemplo, a gente tem recebido por WhatsApp, eu acredito que você também, Laura, né, e quem está nos ouvindo, tem sido comum a gente receber as mensagens de WhatsApp de números registrados na Nigéria, na Indonésia, na Índia, África do Sul. No meu caso, o pessoal já recebeu desses países, oferecendo algum tipo de renda extra, né, por meio de alguma atividade que eu possa desempenhar, né, em redes sociais, né, avaliando, né, algum tipo de produto. Então, esse tipo de abordagem tem sido cada vez mais comum. E muitos desses golpes eles vêm de outros países. A oferta de parceria para comercial, né? A gente recebe muito em redes sociais, né? Às vezes vem no comentário, entra em contato para fazer parceria. Exato. A maioria não cai nisso, mas para 100 mensagens que eles mandam, às vezes 1 ou 2 caem. Né? E aí é aí que eles conseguem, né, lucrar. Eles conseguem, vamos dizer, automatizar esse disparo, né, de mensagens, né, e alguns poucos que caem já fazem, né, com que isso seja uma indústria lucrativa. O senhor estava falando desses golpes, né, transnacionais. Essa semana eu vi notícias sobre um golpe aplicado na África contra um estudante nos Estados Unidos, né, que é o chamado sextortion, né, que está muito comum, que em português seria extorsão sexual, né, digamos, né? A pessoa é abordada como se fosse, no caso do estudante, por uma moça que pedia fotos dele nudes, né? E ele fez e depois foi extorquido por isso, né? Ó, se não pagar, nós vamos divulgar. Né? E o estudante acabou se suicidando nesse caso. Esse tipo de golpe tem sido discutido, está crescente? Esse tipo de golpe também, né, ele preocupa bastante, porque ele pode ter repercussões ainda, né, mais trágicas, né, porque ele acaba passando, né, de um golpe em que, vamos dizer, não há violência para formas mais
vamos dizer, violentas, né, de crime, porque na sextortion você tem ameaças, né, que podem levar a vítima a essas situações extremas, principalmente quando é uma população mais vulnerável, né, como os adolescentes, né? Então, isso também, né, é debatido, né, nesses fóruns, né, como o Global Anti-Scam Summit. Vamos dizer, o leque de golpes é muito vasto, né? Mas a gente tem, inclusive aqui em Minas Gerais, o GAES Ciber, né, que é muito bem conduzido pelo nosso colega Mauro Elovitch. Ele desenvolve várias ações né, no sentido de coibir, né, e de reprimir esses Orientação nas casos. Não escolas, só, né? Muito ele importante trabalha nas isso, duas né? frentes, né, na frente de prevenção, na frente de educação, né, dessa população, né, com essas orientações, esses projetos de conscientização em escolas, mas também com a repressão. A gente teve até uma notícia recente, né, essa semana, de uma ação do GAES Ciber, Operação Sussurrador, justamente contra, né, a pessoa que pratica, né, esses abusos pela internet. Queria complementar, porque a gente começou a falar das 10 Claro, recomendações claro. e eu não havia terminado ainda, né? Aham. A gente tem também, é importante a gente fazer com que as fraudes sejam rastreáveis, né, de forma transnacional, e também fazer com que os provedores de serviços, né, assumam, né, maior responsabilidade, né, e sejam mais confiáveis. Isso tem sido Tá? difícil, né? Isso tem sido difícil, é uma grande luta, né? A gente tem, por exemplo, as Big Techs, né? Há um grande esforço, né, para que as Big Techs, né, elas tenham um enquadramento maior no sentido de evitar a difusão de conteúdo fraudulento. A gente sabe que elas procuram fazer a sua parte, mas o que a gente entende, o que a Global Skin Alliance entende, é que todo mundo tem que subir um pouco o sarrafo para tornar mais difícil, né, a disseminação de golpes que pegam carona em todas as tecnologias que a gente tem hoje. É importante também a gente ter, isso é um ponto muito importante, né, um centro nacional dedicado, né, a essa proteção cibernética do consumidor, para que a gente possa ter um maior direcionamento de ações específicas em relação a isso, e tornar mais fácil também, né, por parte da vítima a notificação, né, dos crimes às autoridades. Né? No Brasil, a gente já tem, né, vamos dizer, possibilidades, né, de, de fazer uma ocorrência online, mas, por exemplo, em muitos países isso não existe. Né? Então, a gente tem que procurar fazer com que a notificação dos crimes às autoridades seja mais, né, ocorra da forma mais fácil possível. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma plataforma, né, de notificação, né, que funciona muito bem. Né? No Brasil, a gente tem ainda, né, essa notificação ela é feita, né, a gente já tem forma de notificação online, mas eu acho que a gente ainda pode evoluir mais nisso também. São separadas, por exemplo, o Ministério Público tem né, a gente pode receber aqui, né, a Polícia Civil também, né, mas a gente tem uma E há uma separação estadual colaboração? e a gente não tem, vamos dizer, as bases ainda são muito fragmentadas. Sim, Né? é preciso que se amplie essa colaboração, É né? importante, Entre muito, estados, isso vai facilitar. muito E importante. depois entre países, né? Que é o que a E no cúpula caso do pretende, Brasil, parece. o que eu entendo que a gente tem que ter, a gente tem que evoluir no sentido de que alguns países já evoluíram para ter um centro nacional de combate a golpes, como Singapura criou. Tudo bem, Singapura é uma cidade-estado, é mais fácil, né? Tudo é mais fácil de estruturar, mas, por exemplo, a Austrália, né, que é um país continental como o Brasil, criou, né, um órgão especializado nisso. Então, no Brasil, eu acredito que a gente ainda tem que evoluir nesse sentido, até para a gente ter um mapeamento mais eficiente, né, do que está acontecendo. Então vamos voltar ao perfil dos Sim. golpistas. Conta pra gente, eles tenham diferentes perfis Olha, de acordo com os golpes aplicados? assim, a par da questão do sextortion, que já envolve, né, outras nuances, né, na maioria dos golpes o que a gente tem são, vamos dizer, criminosos interessados em levar uma vantagem, né, em conseguir uma vantagem financeira, né, vamos dizer, da forma mais fácil e menos arriscada possível. Né. O que a gente tem visto, né, com os golpes online é que são pessoas hoje que têm esse perfil de querer um retorno financeiro, né, e que também tem alguma destreza, né,
uma destreza com as novas tecnologias, porque os golpes... O estelionato é um crime antigo, né? A gente tinha um conto do vigário e tudo mais, mas o estelionato ele evoluiu para a forma atual, né? Que é o crime de fraude eletrônica, pegando carona nas tecnologias atualmente disponíveis. Mas eles agem individualmente ou já estão organizados? São quadrilhas que Esse é agem um ponto esses golpes? importante. Hoje a gente tem uma organização cada vez maior, né, em torno disso. O crime organizado, ele, vamos dizer, assim como a pandemia fez com que a gente adotasse, né, o home office ou o trabalho híbrido, o crime organizado ele foi para isso também. O crime organizado ele acabou criando, vamos dizer, o home office criminal e grandes organizações criminosas, inclusive, como a gente tem PCC, Comando Vermelho, né, a gente tem notícias que estão explorando esse filão, porque é um filão que tem vamos dizer, um custo-benefício, né, bem mais baixo. Vamos dizer, a possibilidade, né, de você ter, né, uma investigação, uma persecução, né, desses crimes, ela é mais difícil. A gente tem tido operações de desmantelamento, né, de células criminosas nesse sentido. As nossas forças de segurança, o Ministério Público vem atuando fortemente para coibir, para reprimir esses golpes, mas queira ou não, como é muito fácil você aplicar um golpe, as tecnologias disponíveis são muitas e também o fator de você poder aplicar um golpe de forma transnacional facilita ainda mais para os bandidos, né? Porque quando você tem um golpe que atinge mais de uma jurisdição, mais de um país, fica muito mais difícil, né? Você conseguir a responsabilização e você também conseguir rastrear, né, vamos dizer, A origem, né? rastrear os valores, né, que foram, porque os Sim, criminosos sim. também têm redes para dissipar rapidamente, né, o proveito do crime, né, que é obtido com esses golpes. Então, a gente tem organizações criminosas tirando proveito, né, desse tipo de crime, explorando cada vez mais esse filão. E você tem pessoas, né, em termos de perfil, são geralmente pessoas que querem ter né, um retorno financeiro, levar uma vida, né, com, né, algumas facilidades que talvez um trabalho, né, um trabalho comum não conseguiria, né, gerar renda para que elas tenham esse modo de vida. Muitos deles até gostam de ostentar, né? Aí a gente tem um caso mais que até ganhou a mídia, né? Foi até para no Netflix, que é o do Tinder Swindler, que é o golpista do Tinder. É um tipo específico de golpe, né? O golpe do romance, né? Inclusive, uma das atuais integrantes da Global Scam Alliance, a Aileen Charlotte, ela foi vítima do golpista do Tinder e eu a conheci em Lisboa e em Bruxelas. Hoje ela trabalha, né, com prevenção a golpes, ela é uma palestrante internacional. E no caso do golpista do Tinder, isso fica muito caro, fica muito claro o golpista com o proveito econômico que ele tinha em relação, né, a tudo que ele obtinha das vítimas, ele levava uma vida Milionário, né? uma vida com muito luxo, né? Que novidades foram apresentadas na cúpula desse ano, tecnológicas, digamos, para esse combate? Olha, de uma forma geral, a gente teve uma evolução, né, em relação ao que a gente teve em Lisboa. Eu não pude acompanhar toda a programação, porque a gente tem um auditório central, onde a gente tem algumas palestras direcionadas a todo o público, cerca de 350 participantes de forma presencial e mais de 1.000 de forma remota. E alguns workshops, né? Então, nos workshops, a gente tem que escolher qual que é a área que a gente vai participar, de modo que eu não consegui acompanhar todos né, as palestras, apresentações. Mas a gente teve, basicamente, no painel do qual eu fiz parte, eu apresentei quais foram as tendências de golpes que mais ocorreram aqui no Brasil nesse período, com destaque para do falsa central bancária, o golpe também da tarefa, né, dessa oportunidade de trabalho, que vem geralmente pelo WhatsApp. Mas, do ponto de vista tecnológico, a gente tem alguns desenvolvimentos interessantes. Quando a gente fala de falsa central telefônica, como é que acontece esse golpe? Em muitos desses casos, ele vem por chamada telefônica, que acaba gerando um número falso, né, da central. Os bandidos conseguem, como você disse, clonar a linha, né? Na verdade, estão usando uma outra linha, mas no identificador de chamadas aparece como se fosse a linha do banco. Essa técnica de spoofing
já vem sendo debatido internacionalmente, e aqui também pela Anatel, a implementação de tecnologias para barrar esse tipo de chamada, para a gente não receber mais essa chamada desvirtuada. Então, a tecnologia que está Seria uma sendo benção. implementada é do Steer Shaking. Hoje mesmo eu vou proferir uma palestra na Anatel, onde eu terei, né, a oportunidade de apresentar o que o Ministério Público tem feito, e a gente tem essa interlocução com a Anatel para também saber da Anatel e das empresas de telecomunicação, né, vamos dizer, sobre os passos que elas estão dando para adotar essa tecnologia que já vem sendo, né, testada em alguns lugares, está em fase de adaptação, e o Brasil também está correndo atrás disso para inibir essas chamadas. A par disso, a gente teve, por exemplo, a NetSafe, que é uma entidade neozelandesa, apresentou, né, um chatbot, por exemplo, Scam the Scammer, uma inteligência artificial que, em tempo real, ela é acionada diante de um golpe para fazer hora, né, junto com o golpista. Engane o enganador. Engano o enganador, né? Então, você aciona esse chatbot, né, e começa a trocar mensagens com ele, enganando e roubando o tempo, né, do golpista. Então, assim, são dois exemplos, né, de tecnologias que a gente tem visto, e a parte das tecnologias é muito importante o fortalecimento desse networking, tanto em nível de Brasil quanto em nível internacional, né? E a gente conseguiu dar um passo importante, que é fortalecer a parceria público-privada do Ministério Público com a Global Anti-Scam Alliance, criando o capítulo brasileiro da GASA, né, fazendo dois eventos. Nesse ano, né? Já foram realizados dois aqui. No primeiro semestre, né? O Ministério Público de Minas Gerais, por meio dessa parceria, a gente conseguiu dar um suporte à GASA, vamos dizer, reunindo vários atores do setor público, do setor privado, em torno da discussão para a gente poder, só no Brasil, de discussões para a gente poder fortalecer o combate a golpes. E esses eventos da GASA já chamaram a atenção, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público, que em maio nos convidou a a participar do programa Segurança Pública em Foco, onde uma vez por mês um tema de segurança pública é colocado, né, em pauta, para que a gente tenha uma discussão focada nesse problema, no sentido de encontrarmos, né, formas de melhor enfrentá-lo. E esse problema dos golpes, que no Brasil ele ainda estava com vamos dizer, recebendo uma atenção ainda num plano muito, vamos dizer, num plano muito inferior, né, porque a gente tem vários problemas de segurança pública, né, no Brasil, infelizmente, que ainda precisam ser bem enfrentados, né, mas a gente conseguiu chamar a atenção para esse problema que tem causado, né, prejuízos em grande monta à nossa população, participando desse evento em Brasília, no mês de maio. E o mundo inteiro está sintonizado nessa cúpula internacional, a participação é geral de todos os continentes? A gente teve participação estimada de mais de 70 países, né, tanto em Lisboa quanto agora, então a gente tem realmente, né, uma comunidade global contra os golpes, com a mobilização de entidades de governo e entidades, né, da área não governamental também, do setor privado, de diversos países, com a consolidação de uma rede fantástica de networking que tem possibilitado cada vez mais o intercâmbio de informações, o intercâmbio de experiências, de aprendizados, para que a gente consiga, né, ter uma abordagem mais efetiva nessa luta contra os golpes. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, doutor Rafael. Seja sempre bem-vindo aqui. Laura, eu que agradeço, o prazer foi meu. Grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Pois é, vocês que estiveram nos acompanhando, continuem ligados na programação da TV MP e podem conferir os outros programas gravados que estão disponibilizados no nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Até breve.